som. Irmãos, eu vou tentar de novo, tá? Eu saudei ali no batismo, não quis atrapalhar, mas a saudação de vocês foi muito xoxa. Parece que vocês não comem feijão, nem pode aqui. Eu vou tentar de novo, tá bom? Vocês respondem shalom, senão a paz fica só comigo mesmo, vocês não recebem não. Vamos lá. Shalom, irmãos. Shalom. 10% melhor, não foi tão melhor assim não. Mas vamos lá. Queria compartilhar com vocês o texto de 1 Pedro, ou 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, a gente vai ler do versículo 17 até o 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 17 até o 24. Primeiro livro dos Reis, Velho Testamento, capítulo 17, do versículo 17 até o 24. Esse texto está no começo do ministério de Elias. Elias foi um profeta enviado por Deus para falar especialmente ao reino do norte. Nesse período, a história de Israel, nós temos dois reinos. Esses dois reinos, eles fazem parte do povo da aliança. Vamos lembrar aqui que Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos formaram 12 tribos, e as tribos então elas receberam por herança aquele pedaço de terra lá, e aquele pedaço de terra então tinha uma área que, a partir de Jerusalém, que fica no meio do território, tinha a parte para o norte, e a partir de Jerusalém tinha a parte para o sul. Depois de Davi, nós temos o rei Salomão. Depois de Salomão, existe uma divisão do reino de Jeroboão e Roboão. Então, nós temos, a partir de Jeroboão e Roboão, um reino que são 10 tribos de Jerusalém para cima. Essas 10 tribos chamam-se Israel. E nós temos 2 tribos de Jerusalém para baixo, que se chama Judá. Então, nós temos o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. O reino do sul, a gente tem uma tradição de reis que vem da linhagem de Davi. E, portanto, na maioria, reis que serviram ao Senhor. No reino do norte, a gente tem reis que não são da descendência de Davi. E, portanto, não só a maioria, mas todos eles foram contra o Senhor. Só que alguns reis foram piores do que os outros, no sentido de blasfemar contra Deus. A época que Elias é chamado por Deus para começar o ministério é uma época em que um dos piores reis de toda a história de Israel estava lá sentado no trono. O nome desse rei é Acabe. Veja só, o nome já sugere muito, né? Acabe logo com essa coisa, Acabe com esse rei, né? Acabe, né? Acabe se casa com uma mulher que tinha algumas características. Veja se as características dela são nobres. Ela era bruxa, ela era feiticeira, ela era uma espécie de prostituta sacerdotal. Ela era também rainha ou princesa de um reino vizinho. E, portanto, Acabe se casa com ela para um engendro, aqueles tipos de pactos que se fazia naquela época, e Jezabel se torna a primeira dama. Só que Jezabel tinha um tipo de caráter, um tipo de personalidade muito mais forte do que a personalidade de Acabe. Então, já que o nome dele é Acabe, ele se casa com uma mulher que acaba com ele e que acaba com o reino também, Jezabel. Jezabel se torna depois nas escrituras símbolo de perdição, símbolo de descaminho, por causa da temeridade que essa mulher é. Então, a partir disso, a gente vai ler o que está acontecendo nessa história de Israel. Israel, reino do norte. Versículo 17, capítulo 17, a partir do versículo 17. Diz assim: depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto, que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava.
e o deitou na cama de Elias, onde Elias dormia. Então Elias clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também a esta viúva com quem eu me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar e entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto eu conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Ó meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tua palavra, Senhor Deus, é que fala, é ela que muda, é ela que alcança. Então te peço, Senhor, que eu não atrapalhe a tua palavra, Senhor. Por isso me unja, me capacite, Deus. E também aqueça os nossos corações. Quem sabe hoje aqui o Senhor pode inflamar nós, na nossa vida, no nosso coração, inflamar aqui uma chama, meu Deus. Eu te peço isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A história que a gente leu, começa dizendo, depois disto. Então eu preciso dar esse pano de fundo para a gente entender o que é que está acontecendo. Acabe, como eu falei para vocês nesse panorama geral, Acabe era um homem altamente impenitente, contrário a Deus. E aí Deus chama Elias, logo no começo da jornada de Elias, chama Elias, que era um cara que morava meio que nos desertos, nos desterros, chama ele para ir no palácio de Acabe e dizer: assim diz o Senhor, e eu falo isso porque eu estou face a face com o Senhor. Não haverá mais água, não haverá mais chuva nessa terra. E ele vai embora. Depois disso, ele é conduzido por Deus até uma fonte. Naquela fonte ele fica se abastecendo, comendo, até que a fonte seca. Durante esse período de 3 anos, ele é servido por corvos. Preste bem atenção. Essa não é a história de Senhor dos Anéis. Essa não é a história de Tolkien, como é o nome daquela aquela série de Tolkien. Vocês sabem? Hobbits. Os Hobbits, como é o nome daquela série lá? Senhor dos Anéis. Isso também não é a história dos Mestres dos Magos. Mas parece. Parece com aquele cenário onde existem homens que são meio que miraculosos, extraordinários. Elias parece essa figura daquele mago que você encontra nessas histórias pitorescas. Mas não é. Mas Elias era um homem que ele vivia face a face com Deus. Essa palavra é uma palavra muito preciosa no Velho Testamento. É a palavra panim. Diga comigo, panim. Panim. Tá fraco, vamos lá. Panim. Panim. Significa face a face com Deus. Nós fomos criados por Deus para vivermos face a face com Deus. Elias vive face a face com Deus e Deus manda ele avisar isso. Então ele agora, Elias, agora está sendo servido por corvos que trazem carne e pão para Elias e ele bebe da água que está saindo da fonte. Mas depois de mais ou menos 3 anos ou 2 anos, essa fonte seca. E Deus então manda ele para fora do território de Israel, ao norte, na região de Tiro, região de Sidom. E ele vai para a casa de uma viúva. Acontece que aquela seca era fruto da impiedade. Preste bem atenção. Deus já tinha dito, desde Moisés, que se o povo largasse o Senhor e o povo adorasse e servisse a outros deuses, ele colocaria inimigos contra o povo, colocaria também seca e pestes e pragas na terra. E o que está acontecendo agora dessa seca que está vindo sobre essa terra é fruto dessa distância, dessa impenitência que acontecia no coração de Acabe e consequentemente de todo o reino.
Elias não tem nada a ver com isso. Ele é cidadão dessa história, ele é cidadão desse reino, mas ele é um homem penitente. Na casa do rei Acabe existe também um outro servo de Deus, que também é penitente e também está passando pela provação. Isso aqui é muito interessante, porque a história de homens de Deus que vivem no mundo é a história de sofrimento, às vezes, sem ter uma causa própria. Ou seja, não foi Elias quem pecou para estar sofrendo, mas ele está. Então a primeira coisa que acontece, que o texto está dizendo depois destas coisas, primeira coisa é Elias sendo alimentado por corvos por causa de seca, e depois a água acaba e ele vai para a casa de uma viúva de Sidom. Ele está agora na casa da viúva de Sidom. Essa viúva tinha feito por detrás da casa um lugar, um quarto, que era para hospedar justamente andarilhos, viajantes. E Elias é um desses andarilhos viajantes, então ele fica hospedado nesse quarto, a parte de trás da casa. Quando ele chega na casa da mulher, Deus disse para Elias, face a face, olha, eu já avisei para essa mulher preparar comida para você. Quando ele chega lá, ele pede a mulher para fazer comida. E a mulher disse, eu só tenho uma porção aqui de farinha de trigo e uma porção de azeite. E eu estava pensando em preparar um bolo para mim e para o meu filho, a gente ia comer e depois a gente ia morrer, porque a gente não tem mais nada. Elias diz, faça o que você pensou em fazer, mas antes disso, separe um bocado, um pedacinho, e faça um bolo para mim, eu vou comer, e depois você come com seu filho, e não vai faltar nem azeite e nem farinha para você durante todo o período da seca, até que chova de novo. Quando chover, aí você trabalha e você vai ter. Mas até lá, Deus vai abastecer a botija de vocês, Deus vai abastecer a farinha de vocês. E assim se fez. A gente está aqui por um espaço de 1 ano agora. Elias está morando naquela casinha lá atrás. Ele está comendo dessa comida milagrosa que Deus abastece na despensa dessa mulher. Essa mulher faz lá o bolo. Eu acho que devia ser meio ruim, porque imagine você comer todo dia um pedaço de farinha com azeite. Alguém já fez isso? Não. Pãozinho com azeite é bonzinho no primeiro momento, mas imagine todo dia, era isso que ela comia, era isso que eles comiam. Eles estão comendo durante o período de 1 ano. E aí o filho da mulher passa mal, começa a adoecer, e o texto diz que ele vem a óbito. Depois da queda, o coice. Veja que coisa essa situação aparenta ou apresenta para nós, irmãos. Nós estamos falando aqui, preste bem atenção, nós estamos falando de um governante de uma nação de Deus que é ímpio, que por causa das impiedades dele traz consequências sobre todos os habitantes, inclusive as pessoas de Deus, estão passando necessidades. Todos estão passando necessidades por causa da impiedade do governante. Nessa situação, agora, o profeta é levado para fora da cidade ou fora do reino. Ele está agora como um peregrino numa terra estrangeira. Nessa terra também está passando fome. Veja só, a impiedade desse rei está trazendo consequência fora, inclusive, do reino dele. E essa mulher, que também não tem nada a ver com o rei Acabe, também está sofrendo por causa da seca, que é consequência de Deus trazer juízo sobre a terra. Então a gente aprende aqui uma coisa muito preciosa. Às vezes nós estamos sofrendo não como consequência dos nossos desacertos ou das nossas decisões, mas estamos sofrendo por consequência de estarmos num mundo caído, onde existe uma sociedade sem Deus e as pessoas não estão vivendo para Deus. Existe um regime, existe um sistema que está nesse mundo que é contra Deus. Preste bem atenção. Eu não estou falando aqui de presidentes. Eu não estou falando de Brasil. Eu estou falando do mundo. O mundo.
Você pode sair do Brasil e ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, você pode ir para Israel, você pode ir para qualquer nação dessa terra. O governo desse mundo jaz no maligno. Você entendeu, irmão? Sim? Você entendeu? Um país pode ser próspero, outro pode ser pobre, isso são outras questões. Mas o que eu estou falando é que uma parte dos sofrimentos com os quais nós temos que lidar na terra é consequência de uma governança nesse mundo que adora o diabo, que se rende ao diabo, que presta suas contas ao diabo, que faz conchavos com o diabo. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado GOAT, G-O-A-T, GOAT. É um filme sobre um atleta de elite de futebol americano, que ele faz para ser o melhor de todos. A sigla GOAT é isso, é o melhor de todos os tempos. Para ser o melhor, ele precisa fazer um pacto satânico. O que eu achei interessante nesse filme é que, apesar dele ser uma ficção, ele retrata os bastidores do que tem acontecido tanto em Hollywood, como também no meio dos grandes ídolos e astros, seja do futebol ou seja de outros esportes. Talvez você não perceba muito bem, porque os nossos olhos estão meio incrédulos. Nós fazemos parte de uma era onde a gente acredita em coisas virtuais porque a gente tem internet, a gente tem inteligência artificial, a gente tem imagens criadas que não são reais, então a gente acredita nas coisas abstratas. Mas, infelizmente, nosso tempo, nossa sociedade quase que abstraiu uma força que rege e governa as coisas dessa terra. O mundo jaz no maligno. E nós, por mais que nós sejamos fiéis a Deus, nós não estamos fora desse mundo. Esse mundo condenou Jesus à morte. E ele foi muito claro com os seus discípulos. Ele disse: se o mundo fez isso comigo, não esperem que ele faça alguma coisa melhor com vocês. John Stott falou que nós estamos num campo de guerra, não estamos num parque de diversões aqui nessa terra. Agora, sabe o que é vendido para você como filosofia de vida? É vendido para você a filosofia hedonista. Você tem que se dar bem e você tem que ter prazer. Amém, irmão? É isso que é vendido para você. Não estou dizendo para a gente ser sadomasoquista, fazer os outros sofrer e gostar de sofrer. Não é isso. O que eu estou dizendo é uma postura de guerreiro. Do tipo assim, é para sofrer, então eu vou dar sentido a esse sofrimento. Você entendeu? Ninguém gosta de guerra, mas um guerreiro ele vai para a guerra com um objetivo. Se eu tenho que ir, então eu vou para vencer o inimigo. Eu não vou para ficar lá brincando. É uma postura. É uma atitude. Essa é a primeira lição. Depois dessas coisas, o texto está falando então que é um sofrimento que vinha como fruto da impiedade que governava a terra. Um sofrimento que se espalhou sobre todos, indistintamente sobre todos que estão ali. Como nós, eu e você sofremos também. Mas depois dessas coisas, o texto diz que veio um sofrimento particular. Então a gente estava falando de um sofrimento que era sobre todos. Agora não, agora é um sofrimento particular. Sobre uma casa, sobre uma vida. É interessante porque o texto não trata da dinâmica do menino que adoece e morre, que é quem está sofrendo de verdade, mas trata a dinâmica do sofrimento da mãe, que desde o começo já está com um óbito na cabeça. Ela disse para o profeta: tem um restinho lá de comida, a gente vai fazer, vai comer e vai morrer. Ela já está com a sentença de óbito no coração dela. E essa mulher, em particular agora, ela será tratada por Deus através de sofrimento. Esse é o segundo ponto que eu queria falar com você. Preste bem atenção, nesse mundo caído, Deus há de usar o sofrimento para que a gente cresça, amadureça espiritualmente. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Você gosta de Deus? Você quer a Deus? Uma postura de um guerreiro é de alguém que diz: tá bom,
já que eu passarei pelo sofrimento, eu não quero, mas já que passarei, eu darei sentido ao meu sofrimento. Eu aproveitarei as minhas dores e as minhas mazelas, tanto as consequências do meu pecado, como também as consequências do pecado dos outros, eu aproveitarei para crescer espiritualmente, para amadurecer espiritualmente. Veja, o texto diz para nós, o texto anterior diz para nós, que Deus avisou o profeta que aquela mulher já ia obedecer a Deus. Portanto, a gente está falando de uma mulher que não está no território de Israel, portanto, ela não é israelita, ela não é do povo da aliança, entretanto, é uma mulher temente a Deus que já obedecia o Senhor. O que é que a gente depreende disso aí? Ela não conhece muito bem a Deus, mas ela tem um respeito por Deus. Você conhece gente assim? Sim ou não? Não conhece muito bem a Deus, mas respeita Deus. Quando alguém diz, olha, Deus disse isso, eu vou obedecer. Por quê? Vai obedecer por algum tipo de conhecimento, mas não porque conhece de verdade. Por um tipo de respeito, mas não porque conheça de verdade. Essa mulher tem isso. Ela tem um tipo de conhecimento a respeito de Deus, mas ela não tem um relacionamento com Deus e ela está pronta para obedecer. Mas quando Elias chega lá, ela já vai jogando a carga do peso, do sofrimento que ela passa. Ela vai lá e diz, a gente está a ponto de morrer aqui. Nosso destino aqui é a morte. E você veio antecipar isso, porque você veio pedir uma porção. Eu vou dar, porque Deus já disse para eu dar, mas eu estou achando que isso aqui é uma sentença de morte. E você veio abreviar a nossa morte. Essa mulher, ela não tem Deus por amiga ou por amigo. Ela não tem Deus em seu favor. Ela tem um respeito por Deus, ela tem uma sinceridade com Deus, mas o conhecimento dela a respeito de Deus é de um Deus que não é bom. O mundo caído que faz a gente sofrer, muitas vezes faz a gente ter uma impressão, preste bem atenção, irmão, uma impressão, não é um discernimento consciente, mas uma impressão de que Deus não é bom o suficiente nesse mundo. Seja conosco ou seja com as pessoas que nos cercam, Deus não parece ser bom o suficiente conosco ou com pessoas que nós amamos ou que estão ao nosso redor por causa do mundo caído. E é isso que essa mulher está dizendo para Elias. Mas você vê que no final dessa história, ela vai pegar o filho de volta e ela diz, agora eu creio. O sofrimento particular dela, que parece que Deus pegou justamente o ponto mais sensível, o filho, o ponto de maior amor, Deus tirou a coisa que ela mais amava no mundo, que talvez fosse a única fonte de alegria nesse mundo de perversidade, aquela fonte de gosto, de significado. Deus puxou dela por um breve momento, mas puxou dela, e então ela não entendeu nada, ela azedou, e agora ela disse, agora eu creio, quando Deus devolveu. Portanto, o sofrimento claramente aqui tem um propósito. Esse sofrimento pessoal tem o propósito de fazê-la conhecer o Senhor. Quando você vai para Jó, o que é que você encontra? Um sofrimento pessoal. Ele perde seus filhos. Ele perde todas as suas fontes de renda. E ele perde a saúde pessoal. Ele perde tudo. Os amigos vêm condená-lo. Ele está debaixo dessa pressão e a esposa dele chega e diz, amaldiçoa teu Deus e morre praga do Egito. Você lembra o que é que ele diz? Ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para a terra. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois, quando seus amigos estão testando a fé, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Esse homem tem uma relação com Deus já. Mas quando chega no capítulo 42 de Jó, final, ele não está curado, não está restaurado sua vida, ele ainda está debaixo da mesma sentença, do mesmo sofrimento. Mas agora ele teve uma interlocução com Deus, uma conversa, olho no olho, face a face, relacionamento de intimidade. E nessa conversa com Deus, ele diz, eu
me abomino no pó e na cinza. Veja só, irmãos, o cara já está abominável. Ele já está inominável, ele está irreconhecível, ele está como se fosse com uma lepra, cheio de chagas, cheio de tumor, um homem fedido, que não tem mais convivência com ninguém, um homem imprestável. Ele diz, eu me abomino no pó e na cinza, que é uma expressão hebraica para dizer, eu não mereço nada, eu sou um lastimoso, eu não presto, eu sou um miserável. É isso que ele está dizendo. Mas por quê? Ele diz, porque eu conhecia Deus antes de ouvir. As coisas que eu ouvi o pastor falando, as coisas que eu ouvi nas pregações, as coisas que eu ouvi lendo a Bíblia, eu conhecia de ouvir. Mas agora essa experiência e esse relacionamento olho no olho, agora os meus olhos te veem. Panim, lembra a palavra? Panim, agora eu vejo. A minha vida foi salva. E Deus então lhe restitui a vida, a dinâmica da vida. Semelhante a essa mulher, Deus está restituindo a dinâmica da vida dessa mulher. Nesse processo você vai encontrar a palavra dessa mulher para Elias, que é muito interessante. Ela chega para Elias e diz o quê? Ela diz assim, você veio para me condenar? A sua presença, já que você é um homem de Deus, na minha casa, é para trazer lume, trazer luz às minhas iniquidades. Você sabe o que é isso? Dá para discernir o que é que essa mulher está dizendo para Elias. Ela está dizendo, eu vivo cheio de culpa. Eu vivo debaixo de muita condenação. Eu não sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa prestável. Eu não sou. Preste atenção, irmãos. Talvez uma das coisas que mais distraia, atrapalha, que deixe longe a nossa relação com Deus para ser pessoal, é a percepção que a gente tem a respeito da gente mesmo, cheia de culpa, cheia de tensões. Porque eu e você, ao longo da vida, nós fizemos muitos estragos conosco mesmo. É como se não precisasse nem o diabo reger essa terra, porque nós mesmos, com nossas decisões, com a nossa altivez, com a nossa postura arrogante, muitas vezes nós mesmos cavamos a cova para nós. E nós nos enterramos na cova tantas vezes e carregamos sentenças de culpa o tempo todo na nossa memória e no nosso coração. Essa mulher está dizendo, agora que meu filho morreu, o que eu estou vendo é um Deus de juízo. O que eu estou vendo é um Deus que não é amigo, não é um Deus que vem para consolar, para restaurar, para levantar, para ressuscitar. É um Deus que pega e pune. Agora preste bem atenção, porque nosso Deus tem isso. Ele é o Deus que pune. Mas para as pessoas que vivem face a face com Deus, a punição de Deus teve que ser levada ao seu filho. Ao Filho de Deus. E nesse sentido, parece que esse menino, ele está simbolizando Jesus para nós aqui. Porque esse menino está morrendo para essa mulher se livrar das culpas, se livrar dessas coisas. Deus está usando a morte do filho dela como um símbolo da morte do filho dele, para que ela seja curada das suas próprias iniquidades, ela seja curada das suas próprias sentenças de morte que ela abrigava no coração. Você está me ouvindo aqui, irmão? Você carrega isso? Sabe, quando eu e você estamos tomados de dor, ouça o que eu estou falando com você, por favor. Quando nós estamos tomados de dor e não de amor, nós só temos para dar dor. Quando nós estamos com o coração cheios de amargura, cheios de tristeza, cheios de ressentimento, cheios de mágoas, nós só temos fel para dar para os outros. Nós não damos amor, nós damos espinhos, nós damos dores, nós ferimos pessoas. Quando eu estou fazendo o curso, preparando pessoas para o casamento, eu sempre faço a seguinte perspectiva: se o rapaz for uma pessoa bem resolvida, então ele vai casar bem.
Se a moça for uma moça bem resolvida, então ela vai casar bem. Mas pessoas que são mal resolvidas, elas casam mal, não por causa do outro, mas por causa delas mesmas. Pessoas mal resolvidas vivem como essa mulher, com uma sentença de morte. Qualquer problema já é ruína total. Já vive a se lastimar, e junto com a lástima pessoal, ela condena a morte de todo mundo que está ao redor dela. Meu filho vai morrer junto comigo. Muitos de nós cristãos, agora estou falando com você mesmo, por não crermos na obra de Cristo como vicária, como expiatória, como aquele que carrega de nós a culpa, para deleitarmos-nos no amor de Deus, para nós aproveitarmos e desfrutarmos o verdadeiro amor que salva a nossa vida, nós carregamos a culpa, condenação. E carregando essas coisas no coração, a gente só joga para fora dores. A perspectiva da gente não é otimista, não é esperançosa sobre a vida. É uma perspectiva ruim, de gente que é ácida, que é azeda, que tudo está ruim o tempo todo, sempre tem um pontozinho de chatice. Você conhece gente assim? Alô? Mas não é no espelho não, né? Às vezes é, né? Às vezes é. Portanto, essa mulher, veja como Deus está fazendo. Deus está levando o filho dela à cova, para tirar ela da cova. Porque ela, conquanto esteja viva, ela vive com a sentença da perspectiva da morte. E agora, a vida dela será salva, porque ela diz, agora eu creio. E também creio que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Houve uma perspectiva nova. Panim. Diga de novo, meu irmão, vamos lá? Panim. Essa mulher agora pode ver Deus face a face. Porque a gente só vê Deus face a face quando a gente vê quem Ele é. E o nosso Deus é um Deus de juízo, mas é o Deus de toda graça. Ele matou o filho dele em nosso lugar, e não foi para nós, foi de graça, mas para Ele não foi de graça. Foi uma justiça que feriu o filho dele à morte. E eu e você recebemos isso de graça. E quando eu e você não desfrutamos isso de graça, é como se a gente estivesse rejeitando, desprezando, não reconhecendo, sendo às vezes até ingrato com o que Ele fez por nós. Panim quer dizer eu creio. Panim quer dizer eu olho para o Senhor, eu não olho para a dor. Eu olho para o que o Senhor faz e há de fazer. Eu creio no Senhor. Panim, eu creio que a sua palavra é a verdade. Eu creio. Irmão, você conhece a palavra de Deus? Alô? Você crê na palavra de Deus? Ela lhe alimenta. Ela cuida da sua alma. Ela restaura o seu vigor. Ela lhe fortalece. Hoje eu estava falando com a Roberta agora à tarde que essa fase da minha vida eu tô como nunca antes na minha vida, eu estou amando orar. Já li a Bíblia algumas vezes na minha vida. Já fiz alguns cursos de teologia. E todo esse grau de conhecimento que Deus foi me dando ao longo da minha vida faz com que as minhas orações hoje, elas não precisam ter nem lógica na minha cabeça. É o que estiver passando. E meu pensamento é muito rápido, meu raciocínio é o tempo todo, ele não para. Resultado, eu hoje estou tendo umas conversas com Deus, que se alguém de fora fosse participar, ia dizer, é um doido. Porque é o que eu sou. Um doido. E Deus se relaciona comigo. Nem os doidos errarão o caminho. Então, eu também não vou errar. Tem um relacionamento acontecendo agora, desfrutado, mas sabe qual é a base desse negócio? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando eu e você nos apropriamos da palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, nós temos fé. Fé é a certeza das coisas que a gente espera e a firme convicção
de fatos que a gente, o quê? Não vê. A fé nutre como se fosse um rio nutrindo a esperança. Crente que tem panim, que tem olho no olho do Senhor, é crente que tem esperança, mesmo que saiba que o mundo vai de mal a pior. É bagaceira mesmo, irmão. Mas o mundo está indo de mal a pior porque está no maligno, mas eu estou em Cristo e a minha vida foi salva. Glória a Deus. Então eu estou indo para o céu. E a minha vida é de glória em glória. Portanto, eu sei que Deus dará jeito e bom êxito para a minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Crê mesmo? Esse êxito não é meu nem seu, é dele como fé. Baseado na palavra, não é baseado na minha expectativa. E aí a gente chega no terceiro personagem dessa história, ou na terceira lição dessa história. Elias. Elias é o cara da sentença de Deus. Elias é o porta-voz da desgraça. Ele vem e diz, não vai ter chuva. Elias, portanto, tem aquela sensação ruim de alguém que tem que falar sobre o pecado, tem que falar da dor, tem que falar do sofrimento, e tem que falar que a causa do sofrimento é o pecado. Ele tem que falar isso. Ele agora está na casa de uma mulher, e essa mulher, como eu disse para você, não fez nada para a seca estar na terra. E ela está passando pela mesma dor que todos os outros estão. E nesse processo ele vê a mulher chegando para ele e acusando ele, dizendo, você veio trazer luz para as minhas iniquidades. Ele faz uma oração. A primeira oração que aparece nesse texto, ele diz para Deus, Senhor, que é isso, Senhor? Como é que o Senhor faz isso, Deus? A primeira oração que Elias faz no texto, não é a primeira da vida dele, é a primeira do texto, é de alguém que está dizendo, eu não entendo o Senhor. Pessoas que vivem no panim, face a face, elas não se arvoram a dizer, eu entendo. Elas não se arvoram a dizer, eu sei explicar. Porque a gente não sabe explicar os movimentos de Deus. Está aqui comigo ainda, irmão? Sim? Nós não sabemos. A nossa vida às vezes parece uma gangorra, vai para um lado, vai para o outro, acontece um negócio, acontece outro. De repente, de uma hora para outra, tudo se entorna e a gente não sabe como essas coisas acontecem. Mas pessoas que vivem face a face com Deus, como é o caso de Elias, quando essas coisas acontecem que são ruins, pesadas, difíceis, duras, você vivendo em obediência, você vivendo para Deus, você sendo fiel ao Senhor, como é o caso de Elias, a oração é esse tipo de maneira de se expressar, de dizer para Deus, eu não entendo, eu não consigo, eu não percebo onde o Senhor vai levar, qual é a história que o Senhor está fazendo, que coisas são essas que o Senhor tem feito, eu não consigo entender o Senhor. Pessoas que andam com Deus, têm um tipo de liberdade, de andar com Deus, sem saber muito bem o que é que Ele está fazendo. Porque a pessoa anda com Deus porque crê nele, e não porque a proposta de Deus já está clara para a sua vida. Foi Martinho Lutero, se eu não me engano, que disse, eu não sei qual é o caminho, mas eu confio em quem me guia. Você percebeu? Esse caminho com Deus, panim, face a face, não é Deus mostrando para você, agora vai ser assim, agora vai ser assado. E às vezes, no meio da coisa, vem notícia ruim e abala. E então a gente tem que se expressar para Deus. Pessoas que vivem face a face com Deus, elas têm um tipo de ousadia, de abertura, de intimidade, que vai se expressa para Deus dizendo, não estou entendendo nada, Deus. Está muito difícil, eu não estou conseguindo, está difícil. Veja, não é incredulidade, é o contrário, é credulidade, porque você crê nele, apesar de a dor estar dilacerando o seu peito, está dilacerando o seu coração. Agora, irmão, a gente está lendo o texto, a gente às vezes não entra na história de forma teatral,
de forma a gente sentir. Agora eu queria que você parasse e pensasse, o homem está lá na casa dele, sem quase comida nenhuma, o país está todo destruído por causa de uma miséria e de uma fome, ele trouxe a sentença, está todo mundo sofrendo, e essa mulher bate na porta, entra no quarto dele e diz assim: você veio para cá para trazer a miséria para minha casa, você veio trazer o juízo de Deus. E esse homem está aqui com o coração dele em frangalhos, ele está arrasado, ele está pensando: meu Deus do céu, que história trágica, que coisa terrível essa. Imagina como esse homem está orando. Eu imagino ele orando em lágrimas, em prantos, dizendo: eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Porque a gente lê o texto, mas ele foge toda a dramatização que está dentro. Ou se você acha que esses personagens da Bíblia é tudo de plástico, que não sente, ou tem emoção? Hein, irmão? Como é que você estaria? Faz um ano que você está na casa da pessoa, a pessoa está lhe alimentando por um milagre, de repente ela bate na sua porta e fala assim: rapaz, você veio fazer a denúncia de Deus para minha casa, foi? Você veio trazer o juízo de Deus para matar meu filho? Como é que você ficaria? Eu ficaria isolado. Talvez eu pensaria assim: meu Deus, eu não sou pastor não. Eu sou uma praga do Egito, eu vim destruir essas coisas aqui, tudinho. Você vê o que ele diz? Você não entende, Deus. Mas aí ele pega o menino, ele leva para a cama dele. Aqui tem um negócio muito interessante dessa ideia hebraica. É como se ele estivesse dizendo: eu estou trazendo para a minha vida, eu estou trazendo você morto para a minha vida, a vida que eu conheço, a vida de Deus que eu conheço. E é por isso que ele deita na cama, e depois ele mesmo se debruça 3 vezes. E aqui, obviamente, a Bíblia, quando fala 3 vezes, está fazendo uma menção aos 3 dias da ressurreição, porque vai ser uma ressurreição. Essa conta é de Deus aqui. E aí, veja, ele está de forma metafórica, tá bom? Eu não estou falando que isso está acontecendo de verdade, mas o que eu estou falando de forma metafórica, o que ele está falando é simbólico, o que ele está fazendo é simbólico. Ele está 3 vezes indo sobre o corpo desse menino, como quem diz: é a vida que eu conheço que precisa entrar nesse menino, é a vida que tem em mim, e a vida que tem em Elias não é dele, é a vida de Deus que tem dentro dele, é o conhecimento de Deus, a salvação de Deus que tem dentro dele, é essa vida que tem que entrar nesse morto. E aí ele ora, mais uma vez ele ora, e agora ele ora uma oração de esperança, e quando ele ora, o menino volta a viver, porque isso aqui é uma história de Deus, essa não é uma história do diabo. Se fosse a história do diabo, seria assim: você teria um mar de rosas para desfrutar aqui na terra, e ao final uma destruição e morte eterna. Mas como é a história de Deus, você tem os desafios, você tem os enfrentamentos, você tem um campo de batalha nessa terra, mas você vai vivendo de triunfo em triunfo, de glória em glória nessa terra, até você ter toda a plenitude de Deus aqui e lá. Amém, irmãos? Você está crescendo. Elias então passa da vida de Deus para esse menino, e Deus ressuscita o menino. E Elias devolve o menino para sua mãe. Eu penso que isso aqui é um retrato, eu estou aplicando, tá? Isso aqui é um retrato da igreja. A igreja são pessoas feitas eu e você, que tem uma voz que condena o mundo, que condena o pecado. Eu e você não somos aqueles que abraçam o pecado. A gente não diz que está tudo bem para o homossexualismo, a gente não diz que está tudo bem para a cultura woke, a gente não diz que está tudo bem para o aborto. A gente vai lá e diz: está errado, isso é contra Deus, isso é pecado. A gente não diz que está tudo bem para a prostituição, a gente não diz que está tudo bem para a imoralidade, a gente não diz que está tudo bem para a corrupção, a gente não diz. A gente é a sentença de morte de Deus para o mundo. E é por isso que o mundo nos odeia, porque a gente vem e diz, como Elias disse. Só que eu e você não paramos aí, ou paramos. Porque tem crente que é assim, né, irmão? É desse jeito, né? Olha o dedo. Só condenação, né? Conhece crente assim ou não?
Só lapada, só condenação, não é? Mas Elias não é assim não. Elias representa a igreja. Elias se importa. Elias se envolve com o morto. Leva para casa. Você levaria? Alô? Você botaria um morto na sua cama para depois você deitar nesses lençóis? Ave Maria dos crentes. Você faria isso? Quem faria? Você está entendendo o que ele está fazendo? Isso aqui é falando para a igreja agora. Se eu e você temos paninho, face a face com Deus, a nossa vida é com Deus. Nós estamos numa sociedade caída, mas nós somos os agentes de Deus que salvam nessa terra caída. Nós levamos a vida e não a morte. Nós falamos da morte, mas nós levamos a vida e não a morte. Quantas pessoas, quando você for para o céu, quantas pessoas vai estar na sua lista para você chegar lá no céu e dizer, foram salvas? Quantas pessoas? Quantas pessoas já foram salvas porque Deus usou você para ressuscitá-las espiritualmente? Quantas? Quando Jesus estava para subir aos céus, ele disse para os discípulos, a igreja, agora vão, façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu mesmo ensinei a vocês. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de ter dito essas coisas, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E foi levado aos céus. Igreja, nós não temos, na Igreja Presbiteriana das Graças, nós não temos um programa evangelístico. Nós temos crentes. E crente evangeliza. Aonde? Na vida. Onde ela está acontecendo. Porque você está num contexto de morte, ou não está, irmão? Você está ou não está numa sociedade de morte? Você não está ou não está convivendo com um bocado de zumbi? Está ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Então, você é a vida nesse negócio. Eu quero fazer um desafio no final desse sermão. Quantos aqui, diante de Deus, face a face com Deus, recebem hoje o desafio de, em vez de viver para ter prazer, para ter regalo, para ter uma aposentadoria, para ter uma vida sei lá o quê, em vez disso, viver como um guerreiro, levando vida, evangelizando, alcançando pessoas, se dispondo a se envolver com os mortos para trazer vida a eles. Você topa isso? Desafio que eu estou fazendo a você, você topa isso? Você, paninho, face a face com Deus, nesse mundo caído, levar vida aos que estão mortos. Se sim, fique de pé, eu quero orar com você e orar por você. Amém. Senhor, eu estou também de pé, é a tua igreja aqui em pé, e nós queremos, Senhor, nos colocar aqui ao seu dispor. Nós queremos, Senhor Deus, ver a vida alcançando, ressuscitando pessoas que estão mortas nos delitos e pecados. Agora que nós estamos nos apresentando ao Senhor para essa disposição, ajuda-nos a viver face a face contigo, Deus, num relacionamento íntimo, não se deixando sucumbir por causa dos sofrimentos, por causa das dores, mas crescendo no meio deles, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a pregarmos Cristo nesse mundo caído, a levarmos salvação aos que estão perdidos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos esses instrumentos nas tuas mãos, que abençoam, glorificam o teu nome e abençoam a terra, Pai. Abençoa cada um do meu irmão, minha irmã aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, irmão. A Bíblia diz para nós que o que eu recebi do Senhor foi o que também